Quando Deus reconstrói de um jeito que você não imaginava. Depois do silêncio, depois do afastamento, depois da luta entre resistir e se render, algo começa a acontecer dentro de você. Não é visível, não é imediato, não é anunciado, mas é real. Quando o isolamento cumpre seu papel e a rendição abre espaço, Deus inicia uma fase que muitos não reconhecem: a reconstrução. Só que não da forma que você imaginava. Não como retorno ao que era antes, não como simples restauração do que foi perdido. Deus não reconstrói para repetir ciclos. Ele reconstrói para romper padrões. E muitas vezes isso gera confusão, porque você esperava respostas externas, mas Deus começa mudando estruturas internas. Você esperava caminhos abertos, mas Deus começa ajustando intenções. Você esperava clareza sobre o futuro, mas Deus começa curando o seu porquê. É nesse ponto que muitos se perguntam: por que parece que nada está acontecendo, se eu já me rendi? Mas a verdade é que a rendição não acelera o processo, ela o aprofunda. Agora, vamos entrar em uma fase delicada e poderosa, quando Deus reconstrói de um jeito que você não imaginava. Depois da rendição, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Não é uma virada repentina, não é um grande anúncio, não é um milagre visível aos olhos de todos. É uma reconstrução silenciosa, profunda e muitas vezes diferente de tudo o que você havia imaginado para si mesmo. Deus raramente reconstrói repetindo o que já existiu. Quando Ele desmonta quem você foi, não é para devolver a mesma estrutura com ajustes superficiais. É para edificar algo novo, mais alinhado, mais sólido e mais verdadeiro. A Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Deus não reforma identidades, Ele as transforma. Nesse estágio, você começa a perceber mudanças internas antes das externas. Sua forma de reagir muda, sua sensibilidade espiritual se aprofunda. Aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo poder. O que antes parecia urgente agora é apenas importante, e o que era importante passa a ser essencial. E isso pode gerar frustração, porque muitas vezes você esperava que Deus reconstruísse, te levando de volta a lugares antigos, restaurando cenários conhecidos ou devolvendo exatamente o que foi perdido. Mas Deus não está interessado em repetir ciclos, Ele está interessado em romper padrões. Por isso, Ele reconstrói de uma forma que não alimenta nostalgias, mas gera maturidade. A palavra nos ensina que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. O processo de reconstrução de Deus frequentemente confronta nossa lógica. Ele constrói paciência onde você queria velocidade. Ele constrói profundidade onde você esperava visibilidade. Ele constrói caráter onde você desejava reconhecimento. E enquanto você espera grandes sinais, Deus trabalha nos detalhes, ajusta pensamentos, cura motivações, redefine desejos, reorganiza prioridades. Ele muda o porquê antes de mudar o para onde. Porque destinos sustentáveis nascem de intenções curadas. Nesse tempo, você começa a entender que nem tudo que foi removido precisa ser substituído. Algumas ausências são, na verdade, proteções. Algumas perdas são livramentos disfarçados. E algumas demoras são misericórdia. Deus reconstrói de dentro para fora. Ele fortalece raízes antes de permitir frutos. Ele estabelece fundamentos antes de liberar expansão. Jesus falou sobre isso ao dizer que o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Mateus 7:24-25. Deus está te tornando alguém capaz de sustentar o que antes te destruiria. Mesmo que você ainda não veja tudo claramente, confie. Se Deus está reconstruindo, é porque Ele confia no que você está se tornando. O processo não é punição, é preparação. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Senhor, confio na reconstrução que vem de Ti.
A força que nasce quando a identidade se alinha ao propósito. Há um tipo de força que não nasce do esforço, nem da autoconfiança, nem da necessidade de provar algo para alguém. Ela nasce quando identidade e propósito finalmente se alinham. Não é uma força barulhenta, não é agressiva, não é exibida, é firme, é estável, é silenciosamente poderosa. Quando Deus começa a revelar quem você realmente é, algo dentro de você se estabelece. Você já não reage como antes, já não se perde tentando agradar a todos, já não se compara com a jornada alheia, já não precisa se explicar o tempo todo, não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou convicto. E convicção é uma das marcas mais claras de uma identidade curada. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. Essa firmeza não vem da ausência de problemas, mas da clareza de quem você é em Deus. Quando a identidade se alinha, o coração se estabiliza. Essa nova força não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Antes, qualquer oposição te abalava, agora ela te amadurece. Antes, qualquer atraso gerava ansiedade, agora ele gera discernimento. Antes, qualquer crítica te feria, agora ela passa pelo filtro da verdade, porque quando você sabe quem é, não precisa disputar lugar. Quando você sabe quem é, não precisa provar valor. Quando você sabe quem é, não precisa viver se defendendo. Deus fortalece você internamente para que o ambiente externo não dite mais seu estado espiritual. Paulo expressou isso de forma clara ao dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ele não estava exaltando a fraqueza, mas reconhecendo que a força verdadeira nasce da dependência de Deus. Essa fase também traz discernimento relacional. Você começa a reconhecer quais conexões fortalecem o propósito e quais drenam energia espiritual. Não por julgamento, mas por maturidade. A identidade alinhada sabe quando permanecer e quando se afastar. E talvez o maior sinal dessa nova força seja a paz. Não a paz que depende de cenários favoráveis, mas a paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Uma paz que guarda a mente e o coração, como ensina Filipenses 4:7. Se hoje você sente que está se tornando mais firme por dentro, mesmo que ainda enfrente desafios por fora, isso é sinal de que Deus está alinhando sua identidade ao propósito que Ele preparou. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Senhor, fortalece-me na identidade que vem de Ti. Talvez você ainda não consiga nomear tudo o que está acontecendo, mas já consegue perceber que algo mudou dentro de você. Há menos pressa, menos ansiedade por respostas imediatas, menos necessidade de controlar cada detalhe. Em seu lugar, começa a surgir uma confiança silenciosa. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você entende que está sendo conduzido. Essa confiança não nasce da ausência de dúvidas, mas da certeza de que Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que na velocidade com que você chega. É nesse ponto que o processo se torna sustentável. Quando a identidade já não depende do aplauso, quando o valor não está mais preso ao desempenho, quando a fé deixa de ser apenas expectativa e passa a ser fundamento. Deus não reconstrói para impressionar, Ele reconstrói para permanecer. O que está sendo edificado agora não precisa ser defendido, provado ou acelerado. Precisa apenas ser vivido, com obediência, maturidade e descanso no tempo certo. Talvez por isso, Deus não tenha te dado todas as respostas ainda. Não porque Ele esteja distante, mas porque algumas verdades só se consolidam quando o coração está pronto para sustentá-las. Há entendimentos que chegam apenas quando a alma desacelera, quando a comparação cessa e quando a ansiedade deixa de comandar as decisões. Deus não está atrasado, Ele está preciso. Cada etapa tem um propósito e cada silêncio carrega instrução. E antes de seguir para o que vem depois, há algo essencial que precisa acontecer: o descanso do coração diante de Deus.
Não um descanso de desistência, mas de confiança. Um descanso que reconhece: eu não preciso entender tudo agora, eu só preciso permanecer. É nesse lugar de entrega que a reconstrução se firma e que a força interior começa a se estabelecer. Por isso, antes de avançarmos qualquer palavra, antes de buscarmos explicações ou próximos passos, feche os olhos por um instante. Deixe o coração se aquietar. Coloque diante de Deus aquilo que ainda está confuso, pesado ou indefinido. Não como quem exige respostas, mas como quem confia no cuidado. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que nem sempre entendemos a forma como o Senhor trabalha. Muitas vezes esperamos reconstruções visíveis, respostas rápidas e sinais claros. Mas o Senhor escolhe começar no profundo, no silencioso, no interno. Hoje nós Te agradecemos porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está reconstruindo. Não para nos devolver ao que éramos, mas para nos conduzir ao que fomos chamados a ser. Pai, ajuda-nos a confiar quando o processo não corresponde às nossas expectativas. Quando o Senhor constrói paciência onde queríamos pressa. Quando constrói caráter onde queríamos reconhecimento. Quando constrói profundidade onde desejávamos visibilidade. Cura nossas intenções. Ajusta nossos desejos. Redefine nossas prioridades. Trabalha no nosso coração antes de nos conduzir a novos destinos. Que não sejamos apressados para colher frutos sem raízes, nem ansiosos por expansão sem fundamento. Se algo foi removido, ensina-nos a não insistir em substituir. Se algo foi perdido, dá-nos discernimento para entender que pode ter sido proteção. Se há demora, ajuda-nos a reconhecer a Tua misericórdia nos detalhes. Fortalece-nos por dentro, Senhor, que sejamos capazes de sustentar aquilo que antes nos destruiria. Que nossa identidade esteja firmada em Ti e não em resultados, pessoas ou cenários. Mesmo sem ver tudo claramente, escolhemos confiar. Confiar que o processo não é punição, mas preparação. Confiar que o Senhor não abandona obras inacabadas. Recebe nossa confiança, nossa entrega e nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, confio na reconstrução que vem de Ti. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. Se você conhece alguém que está vivendo um tempo de silêncio, mudanças internas ou reconstrução invisível, compartilhe este vídeo. Às vezes, Deus usa uma única palavra para sustentar alguém que está quase desistindo. E se você deseja continuar essa jornada espiritual até o fim, inscreva-se no canal e ative o sino. Na próxima parte, vamos falar sobre a força que nasce quando a identidade se alinha ao propósito. Uma força silenciosa, estável e profundamente transformadora.